Olá, este é o Pod CCA Cast, um podcast produzido pela instituição CCA, o Colégio Caetano Álvares. Eu sou Gabriel Gandolfo, futuro jornalista e apresentador deste podcast. Antes da gente iniciar o episódio, você precisa conhecer a gente. A instituição CCA, o colégio, está localizado em Lausanne, bairro próximo a Santana, e queremos que você, ouvinte, pai, mãe, aluno, colaborador, futuro matriculado ou qualquer um que vá acompanhar o nosso podcast, saiba como o colégio se posiciona frente a muitos temas e conheça os nossos valores. O Pode CCA Cast é um canal aberto, seguro e adequado para que as pessoas tenham voz a diversos temas, mas que elas se posicionem como participantes de um processo transformador que é a educação. Seja muito bem-vindo e bem-vinda à família CCA. Eu estou aqui com o Sérgio Borriello, a Silmara e o Arthur. Eles vão se apresentar para você. Bom, eu sou o Sérgio, tenho 61 anos, tomei a liderança aqui por causa da idade, sou o mais velho de todos. Sou contador de formação e estou aqui, acompanho o colégio desde a sua formação com o primeiro ano letivo em 2004. Então, estamos aí há 22 anos junto aqui com a comunidade do Lausanne. Olá, eu sou a professora Silmara, estou aqui no CCA há 10 anos e sou professora de matemática dos anos finais. E estou aqui com esse colégio que eu gosto tanto e estou pronta para esse podcast aqui. Bom, meu nome é Arthur, sou da primeira série do primeiro médio. Tô aqui há 9 anos, e tô muito feliz de estar fazendo parte desse podcast. Então, vamos começar. Sérgio, queria começar perguntando, como que tudo isso surgiu? Assim que você pensou em criar um colégio, há 21 anos atrás. Como que foi isso? Pô, de verdade, assim, não fui bem eu que pensei, foi a Márcia. A Márcia, junto com alguns outros familiares, vinham na formação desse colégio. Então, há 22 anos, a Márcia entrou, era 2003 o primeiro ano, então estava autorização da Secretaria de Educação e tal, e a gente começou aqui a construir esse colégio em 2003, primeiro ano letivo em 2004, e de lá para cá já fizemos bastante coisa. A gente era uma casa, agora a gente é um monte de prédio junto, né? É isso. E eu entrei particularmente no começo como alguém que era mais, vamos dizer assim, viabilizador do sonho dos outros, até que está se transformando na viabilização dos meus próprios sonhos. Acho que é isso. Que legal. E deixa eu te perguntar, eh, por que você pensou nesse nome, nessa localidade? Por que esse Colégio Caetano Álvares? Esse não tem a ver, obviamente, com a Avenida Engenheiro Caetano Álvares, para a gente conseguir ser, vamos dizer assim, reconhecidos mais facilmente, localização, etc. Mas se a gente estudar um pouquinho quem foi, né, a gente vai entender que também tem uma série de razões por trás desse nome. Mas a principal delas, da escolha do nome, claro que tem a ver com a questão da localização, para a gente ficar bem Esse vem ser a Referente. família CCA. referente, Da né? onde saiu esse Referência, nome? A referência da Avenida Engenheiro. É uma história O muito Lausanne longa, hoje também, a Engenheiro, acho porque que é o conceito uma de avenida de referência do família, Lausanne, né? Arthur, ele Com Então tem, era certeza. com fácil certeza, associar a muitos Engenheiro, significados, Colégio, né? Como Caetano escola. Álvares, né? Mas o principal deles para mim é que família é o lugar onde você acolhe. Acolhe tudo, Arthur, acolhe qualquer tipo de coisa, né? Então, quando eu falo qualquer tipo, raça, credo, cor, preferências, né? Família é aquele ambiente onde você pega tudo isso e traz para perto de você, e independente dessas escolhas, né? Lá na minha família tem palmeirense, tem corintiano, independente dessas escolhas, você acolhe, recebe e trata de maneira como se fosse realmente parte do seu próprio sangue, né?
Então, família, para mim, é esse conceito expandido, que não é um familiar de sangue, e sim um familiar de escolha, né? Sim. Como se fosse uma amizade. A gente escolhe ser família daqueles que a gente quer, quer bem. E o CCA traz muito isso, né? É, Essa parte de claro que laços. vocês vão saber bem mais do que eu, Sim. vocês estão, né? Obviamente, quando a gente criou, e não só o slogan, mas o jeito de acolher e receber e tratar as pessoas aqui, a gente tem esse espírito por trás. Se ele dá resultado, vão ser os alunos, os professores, os próprios colaboradores, as famílias que vão dizer se está funcionando mesmo, né? Isso Mas isso dificulta era o que a muito, gente né, queria. Sérgio? Quem vem conhecer a escola tem esse aconchego, né? Porque eu vejo a família é um aconchego, né? É onde a gente quer estar, onde a gente quer voltar, né? Que nem o Certo. Mágico de Oz fala que não existe lugar melhor no mundo do que a nossa própria casa. Sim. Então, a gente quer estar, né? E as pessoas que vêm visitar o colégio, elas se sentem acolhidas ali desde a portaria. Né? Você começa pela portaria com um sorriso no rosto, com uma boa educação, e isso vai estendendo ao longo da escola, quando as pessoas passam e visitando todos os ambientes, né? Isso que é muito legal. Eu acho que isso é a hashtag, né? Isso eu acho que traz aquela diferença da escola, entendeu? É uma diferença, porque muitas das vezes você vai para um lugar e você não sente aquele acolhido, sabe? E aqui você sente, entendeu? E isso na formação psicopedagógica, o ambiente não só escolar, mas também organizacional faz toda a diferença, né? Muito, né? Estou super orgulhoso de ver vocês falarem assim, que era isso que... Silmara falou uma coisa super bacana, né? Que se sinta em casa. Eu acho que família e casa tem esse, né? Muitas vezes a gente Obviamente, até mais horas do dia aqui do que na nossa Eu, por casa. exemplo, passo mais horas aqui, seja na preparação de algumas atividades dentro daqui da escola. Por exemplo, o Se Joga, foi semana passada. Eu passei, tipo, a tarde toda organizando, conversando com o pessoal do meu time, fazendo aquela rivalidade com o outro time, brincando, mas nada disso traz isso, Sente sabe? bem estar aqui. Foi uma coisa muito da hora. estou orgulhoso, hein? Inclusive sobre o Se Joga, sobre todas essas questões, inclusive acho que a Silmara pode até te perguntar melhor. Como que funciona tudo Só que isso? na escola, desde que eu entrei, né, o Se Joga acontece, né, todos os anos. E a gente sabe ali que muitos alunos, né, eles têm isso de se sentir envolvido com a atividade extracurricular, né? Porque eles estão aqui fora do horário, estão aqui em período maior fazendo essas atividades. E como isso surgiu, né? Isso já acontece desde muito tempo, desde o começo da escola. Como que você enxerga isso? Eu acho que todas as atividades que a gente produziu aqui, e isso talvez seja um dos orgulhos hoje como resultado, as atividades, o Se Joga, a Feira das Profissões, a Festa Junina, Mostra do conhecimento, né? a Mostra do Conhecimento, todas essas atividades, acho que o colégio tem uma característica de saber organizar, receber, produzir e finalizar os eventos, assim, né? Todos eles são muito, muito, muito bem cuidados por toda a equipe do colégio, né? Os colaboradores, os professores. É muito legal quando a gente tem a possibilidade de estar num evento desse, de ver as pessoas se relacionando, as famílias se relacionando. Esse ano em especial, no Se Joga, na própria Mostra do Conhecimento, foi especial de ver assim. Eu agora um pouco mais próximo do que era antes, me sinto super orgulhoso. Assim, se tem uma coisa que o Colégio Caetano Álvares sabe fazer, é organizar um evento e trazer as pessoas para serem parte desse evento, se sentirem bem aqui dentro. E aí a gente une, né? Esse evento com Vencer Família, né? Então, quando a pessoa está aqui num evento como esse, a gente, enquanto colaborador da escola, a gente percebe que as pessoas ficam ali, né? Passam uma tarde gostosa, Sim. elas comem os lanchinhos super gostosos que tem na festa junina, Sim, esperam sim, para chegar esse sim, momento, né? exato. Super à vontade. Super à vontade, os professores rodando entre as famílias, conversando, né? Então, isso é muito legal, né, Sérgio? Muito. E isso vem desde que o colégio existe ali, isso acontece. Sempre foi. Eu não sei exatamente o DNA, porque é assim, mas eu consigo te dizer, se tem uma coisa que a gente tem é um DNA de organizar um evento para as famílias assim, está no
no nosso sangue desde a criação do colégio. E as pessoas se sentem muito bem. A gente realmente consegue passar. Acho que talvez tenha a ver com essa coisa da família, né? É, Quando a gente se prepara para receber em casa, né? é aquela conexão, né, que tem, né? Já espera a festa junina, já espera os jogos, Exato. espera para aquilo acontecer, né? Não é só uma empresa, né? É um espaço acolhedor, inclusive, por experiência própria, há quase um mês aqui, é realmente diferente. É um lugar muito diferenciado que eu jamais imaginaria ter trabalhado. Inclusive, puxando o gancho, para você, qual que é o maior desafio nessa instituição? Olha, hoje dá para falar que a gente tem 3 grandes desafios. O primeiro deles, a gente não pode deixar de dizer que é a formação dos alunos, né? A formação dos alunos, ela tem mudado muito com o tempo, né? A gente sai de um processo muito de formar um cidadão crítico, consciente do seu papel na sociedade, para também um cidadão que possa ir para o mercado de trabalho, se representar, se realizar enquanto aos seus deveres e obrigações que tenha na sociedade. Então, acho que isso é uma transformação importante. A gente continua com a mesma, né? O mesmo grande desafio que é formar os alunos, mas essas mudanças sobre o mercado de trabalho, sobre o mundo digital, têm trazido para nós desafios mais importantes. O nosso segundo grande desafio aqui, além de é de ter uma instituição, eu vou chamar de sustentável, uma instituição que seja capaz de, na medida que tenha resultados, distribuir, na medida que tenha necessidades, aproveitar, na medida que tenha sucesso, poder compartilhar. A gente, eu queria muito que a gente fosse um exemplo de gestão nesse sentido, né? É muito mais do que uma empresa, mas um lugar onde a gente realmente conseguisse compartilhar bons e maus momentos, desafios e oportunidades, celebrar tudo aquilo que a gente consegue fazer de bacana. Então, acho que ser um desafio na gestão escolar, ser um exemplo na gestão escolar, é um grande desafio nosso. E o último é a gente enfrentar essa nova realidade. Estou falando de digital, publicação, Instagram, fofoca, fake news, enfrentar essas realidades sem perder referências, né? Então a gente vê hoje uma concorrência desleal acontecendo, tal, que é muito fácil você se envolver nesse processo e começar, vamos dizer assim, porque o outro fez com você, você também faz com o outro, né? Não dá isso, né? Você tem que manter seus valores, tem que manter uma linha correta, e a nossa linha é a linha da educação, da formação. Então, como é que eu posso formar um cidadão, como é que eu posso formar um aluno se eu não tenho Esses valores. ética empresarial? É. Assim, é muito complexo. É o que E eu sempre falo, manter né, ela é Sérgio? Eu falo isso importante. bem sempre para os alunos, né? Acima de tudo, a gente está falando de educação, né? Educação como um todo, né? Educação como no mundo de conteúdo mesmo, educacional, mas educação como pessoa, né? A gente está formando pessoas. E quando a gente fala em educação, a gente tem respeito em primeiro lugar, né? Tratar o outro bem. E a ética, porque eles vão para o mundo profissional. E o cidadão que não tem ética, ele está fora do mercado, né? A gente não vê aquilo como uma pessoa íntegra na sociedade, né? Respeito e ética em primeiro lugar. E nesse mundo digital que a gente vive, fake news, né? A gente tem que viver muito com isso, fatos e fakes, né? Então, sempre buscar fontes corretas e buscar ali Olha que a ética. interessante, Samara. Exatamente. Eu sempre acho que a liderança, a gente às vezes segue, mas o exemplo arrasta, né? Né? Então, você se envolver numa coisa inadequada empresarialmente, numa questão ética, você vai arrastar um monte de gente para um lado não ético, assim. Sim. Então, às vezes é melhor, no curto prazo, você sofrer, mas manter esse negócio, porque o exemplo vai trazer muito mais gente no futuro, né? Acho que E a gente esses são os educa isso grandes de novo com a família, desafios. né? Os nossos exemplos são os nossos pais, né? É de pai para filho que se passa, né? Então a gente vai com aquele exemplo, né?
Medida com quem tu andas, que te direis quem és, né? É isso aí. Exatamente. Então é isso. Ainda mais sobre essas questões que vocês comentaram, fake news. A mentira é um problema. Se você não tem uma comunicação transparente, seja numa revista, num jornal ou numa escola, não vai funcionar. E a notícia se espalha muito rápido, né? Aqui, Exato. Um clique no dedo, ela já está espalhada, né? aqui é o lugar onde se transforma, né? Sim. Então, acho que é um pouco dessa obrigação que a gente tem, né? Não só que transforma, mas sim tá ajudando, sempre presente. Seja que acontece uma fake news ali, a escola sempre é uma acolhedora. Tipo, ela acolhe a gente quando a gente precisa, tá necessitando de algo. Então, é uma coisa muito legal de fazer parte, sabe? Tipo, uma coisa gratificante. 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 Boa, Gratificante. super. E sobre essas questões de parcerias, né? Essa parte, toda a questão da educação, como é que funciona? Ó, dos meus 22 anos aqui, o colégio já fez parceria com bastante instituições e gentes diferentes. Sim. Eu acho que quando a gente fala de parceria, tem duas coisas que são fundamentais: compartilhar valores e compartilhar bons resultados, né? Então, você compartilha os valores pelo qual a instituição existe e compartilha bons resultados, eu acho que aí você tem parceiros perfeitos, né? Acho que os nossos maiores exemplos é o Poliedro e o próprio seu LEP para as atividades de inglês, né? Eles são parceiros de valores absolutamente inquestionáveis e de resultados absolutamente transformadores, né? Então, adoro as parcerias, porque não acredito que o mundo se resolve sozinho, hein? Para nada. Assim. Perfeito. O mundo se resolve colaborativo, né? O mundo é colaborativo. A gente Sim. precisa ter parceria. Um colaborando com o outro, né? E você, como aluno, como você se sente estudando seu LEP, poliedro, preparação para o cursinho, agora também que você já está entrando no ensino médio? Bom, como aluno, eu falaria que são aprendizados muito bons pra gente. Até você querer também, porque não adianta você só apresentar pra gente uma matéria, nossos pais vão ali, pá. Mas você também tem que buscar. Então, tipo, é uma coisa tanto difícil e ao mesmo tempo de você querer, que você tá ali. Então, o CCA, ele tá dando uma oportunidade de você mostrar, de você querer, você buscar. Mas nem sempre isso acontece, entendeu? Uhum. Exatamente, é de ambas as partes o movimento. Ele falou uma coisa super importante no final das contas, né? Assim, você pode oferecer, mas oportunidade é que nem um ônibus, né? Que passa no ponto. Você tem que entrar nele, né? Sim, Sim. sim. Ele passa lá, mas se você não entrar nele, não rola. E acho que isso tem tudo a ver, né? Um pouco do que eu acho sobre talento e empenho, né? Sim. Assim, acho que as grandes pessoas do mundo são aquelas que têm um talento espetacular, mas se empenham o suficiente para que aquele talento produza resultados, né? Pra ele Então, florescer. só o ônibus passando não vale, tem que montar Tem nele. Sim. Só o empenho, talvez você não consiga, mas talento e É uma empenho união, né? disso. gera muito resultado. E com tudo isso em jogo, qual a memória mais marcante que você tem aqui no CCA? Puxa, eu tenho várias. Eu tenho várias. Tenho uma memória, inclusive, com o Arthur, assim, uma memória muito bacana o dia que ele se formou, que eu que dei o diploma Ah, para ele. verdade. Então, Verdade. e acho que esses momentos da formatura, né, são momentos muito, muito gratificantes, porque você entrega lá o canudo, às vezes ele é meio falso, porque ele está sem o papel lá dentro, Sim. mas é um momento de realização, onde você Formar o concretiza, né? Tá lá, tá aqui. Eu concluí aquele ciclo, né? É, Formei aquele cidadão que estava aqui desde pequeno, né? acho que esses momentos de formatura talvez sejam os mais fortes que a gente tem assim de emoção, de estar Sim. entregando efetivamente um resultado, né? Para vocês três, o que o CCA representa? Puxa, essa é uma coisa bem legal, porque você me dá a oportunidade de falar uma coisa super importante.
Tem uma galera que acha que o CCA representa para mim investimento. Tem uma galera que pensa isso aí. E eu posso dizer que, de fato, não é um investimento, porque se investimento fosse, certamente eu viria e faria de outra forma do que fiz nos últimos 22 anos. Para mim, é legado. Deixa eu ver se eu me explico rápido. É assim, eu preciso devolver à sociedade a oportunidade que a sociedade gerou para mim enquanto ser humano. E a sociedade me deu muita oportunidade na vida. Da onde eu vim, tudo que eu fiz, o que eu conquistei, a sociedade me deu muita oportunidade. E o CCA, para mim, representa devolver, poder pagar, não vou chamar de dívida, mas pagar de volta, entregar para a sociedade ou para as pessoas essa oportunidade que foi dada a mim. Isso é o que ele é. Aí, em resumo, ele é um legado que eu gostaria que o CCA fosse eterno, independente da minha existência ou não. Para mim, o CCA significa aprendizado, né? Porque eu acho que nós estamos em constante aprendizado no dia a dia, né? Eu passando para o aluno passando para mim. É uma Sim, grande troca, né? Que muitas vezes eu aprendo com eles. com certeza. É uma evolução profissional, né? Eu vejo a instituição como uma evolução profissional de todas as partes, né? Da gestão para comigo, dos alunos para comigo, e vejo acolhimento, né? Tanto é que eu até falo com a Ju, que é minha coordenadora, eu falo, poxa, eu trabalhava em 3 escolas e eu tinha dias que eu almoçava no carro, eu vinha de uma escola para outra e do lanche eu ia já para outra, né? E ao longo do tempo você vai vendo assim que é melhor, né? A quantidade ou a qualidade, né? A qualidade, é claro, de vida e de tudo. Então, eu fui largando e hoje o CCA é minha única fonte de renda e instituição onde eu quero estar. Né? Porque a gente só está onde a gente quer estar. Né? Foi aqui que eu escolhi para estar. Né? Então, é isso que eu vejo o CCA como minha segunda casa mesmo. Né? De lá para cá é onde eu quero estar, é aqui. Que legal. Para mim, não tira o fato de eu ser aluno. Então, para mim, eu tô estudando aqui, tô fazendo parte de algumas atividades aqui também. É uma coisa muito legal para mim, porque se tornou uma família. Porque se você parar para pensar, muitas das vezes eu não via você sabe nisso. Tipo, na família, na parte assim, eu fui vendo aos poucos, amadurecendo, crescendo dentro daqui. Então, foi uma parte depois que eu tô crescendo. Então, foi se tornando uma família de fato para mim. E um Muito legal. pouquinho para mim, É. e um pouquinho para mim, apenas um mês é um espaço de transformação, de abertura de muitas oportunidades, não só pela minha carreira, mas também de conhecer pessoas incríveis, novos ciclos, novas oportunidades. Então, assim, é um espaço diferente, aberto, como tudo a gente comentou aqui. Legal. E, para finalizar, qual a mensagem final que você tem para os nossos ouvintes? Cara, eu queria deixar uma mensagem assim super bacana com a qual eu pauto a minha vida, assim, transparência, né? Falar o que você faz e fazer o que você fala. Transparência e ética era tudo o que eu gostaria de deixar como sementinha em todo o mundo. Ainda que a transparência às vezes exija a maturidade de quem recebe a informação, mas não dá hoje para deixar de ser transparente, né? Minha vida é absolutamente aberta, minha agenda é absolutamente aberta, minha rede social é absolutamente aberta, e eu acho que isso traz para mim calma e tranquilidade naquilo que eu preciso fazer, decidir e tomar de decisão. Então, muitas pessoas certamente têm essas questões de vidas separadas, né? Na rede social é uma coisa, né? Não consigo viver assim, só consigo viver na minha transparência total dos meus valores, das minhas coisas, de quem eu sou, de como eu sou, independente que de vez em quando a gente acaba Deslizando. parecendo agressivo,
por ser transparente, né? Mas entrego aquilo que é meu. Perfeito. E vocês dois têm alguma mensagem também que vocês queiram deixar? Eu vou até olhar para a câmera, porque quando a gente fala olhando no olho, né, da pessoa, dizia sempre meu pai, né, que a gente tem que olhar no olho porque você está falando a verdade. Então, depois de tudo isso que você ouviu aqui e achar que ainda é mentira, eu acredito assim, ó, vem conhecer, né? É estar aqui para sentir o que cada um de nós falamos até agora, né? Eu não tenho dúvidas que você vai sentir tudo isso, o acolhimento, o respeito, a ética, a educação, tudo. Então, vem para cá e eu faço questão de apertar a sua mão e falar com você olhando assim, ó, né? A gente tá aqui. É hashtag família CCA, né? Hashtag Família CCA. E você, Arthur? Bom, primeiramente eu queria agradecer ao Sérgio pelo espaço que eu tô tendo aqui, da forma de crescer junto com ele e fazendo um pouquinho mais parte, entendeu? E agradecer todo mundo aqui também, pelo espaço, pelo acolhimento de vocês. E também para vocês virem fazer parte da família CCA, não só sobre a família, mas vir fazer parte mesmo, entendeu? Vim para estudar, vim para jogar, vim para crescer aqui também junto com a gente. E eu também só tenho a agradecer por estar conduzindo esse podcast, falando com vocês e tendo toda essa oportunidade. E agradeço ao Sérgio por toda a sua trajetória, por tudo que você ainda vai construir. A Silmara, uma professora de primeira, assim como várias aqui. Ao Arthur, grandíssimo aluno que tem um grande futuro pela gente. E a você, ouvinte. Obrigada a você que nos assistiu ou ouviu até aqui. Nos acompanhe nas redes sociais, @Colégio Caetano Álvares. Compartilhe o Pod CCA Cast e vem ser família CCA. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!